Ok, então vamos lá para a nossa revisão? Vamos ver aqui o que a gente vai rever para a nossa tão esperada avaliação. Então a gente vai rever na aula 6, né, na nossa aula de revisão, vamos rever os tópicos de interpretação das demonstrações contábeis, das análises das demonstrações contábeis, dentro dessa análise vertical, análise horizontal, os índices de liquidez, de endividamento, de lucratividade e de atividade. E são esses os tópicos da nossa aula, é isso que a gente vai ver. No primeiro momento a gente vai ver esses dois tópicos, interpretação das demonstrações contábeis e análise das demonstrações contábeis, todos dentro do conteúdo que a gente já viu em sala de aula. Então assim, a gente lembra que a gente falou lá, que são demonstrações contábeis? Constituem um importante veículo de comunicação entre a empresa e seus shareholders ou stakeholders, ou seja, os seus acionistas, né, os seus credores, os seus clientes, os seus funcionários, o público em geral, ou só os seus acionistas. Uma visão bem ampla. Então, ou seja, as demonstrações contábeis é uma ferramenta de comunicação entre a empresa e todos os usuários das informações financeiras, de empregado a proprietário. Ok? O que a gente vai analisar? A gente vai analisar o balanço patrimonial, né, que é o que? Ele demonstra os saldos dos elementos patrimoniais agrupados em ativo, passivo e patrimônio líquido. Isso aqui vocês já estão craques nisso. Então, o balanço patrimonial é essa estrutura que a gente sempre vai trabalhar. Desse lado aqui o ativo, deste lado aqui o passivo e as informações de ativo e informações de passivo. Ok? Beleza? Que atenção que a gente chamou em boa parte das nossas aulas. Que a distinção entre circulante e não circulante é primordial para a correta análise das demonstrações contábeis. Ou seja, o que você acha que é melhor? Ter uma dívida que vence amanhã ou que tenha o vencimento no final do mês? Qual é a melhor? Amanhã ou no final do mês? Ter um valor para receber amanhã ou um valor para receber no final do ano? No fim do ano. Então, dessa forma, quando olhamos para o balanço patrimonial, entendemos que os direitos e as obrigações estão classificadas corretamente, pois um equívoco nessa classificação pode fazer toda a diferença nas ações da gestão, administração. Ok? Então aqui, qual outra que a gente analisa também? A nossa demonstração do resultado do exercício e toda a sua estrutura. Receita bruta, menos as deduções, que dá a receita líquida, menos os custos das vendas, que chega ao resultado bruto, menos as despesas operacionais, o resultado operacional antes do resultado financeiro, mais ou menos o resultado financeiro, que chega no valor, depois no valor de 950, que depois dele mais ou menos outras despesas, igual ao resultado antes do lucro. A gente está sempre trabalhando com esses resultados aqui e sem considerar tributação sobre o lucro. Nós estamos considerando que a gente está trabalhando na empresa do Simples Nacional, ok? Tem que decorar toda essa estrutura, professor? Não tem que decorar toda essa estrutura. Você tem que saber aonde que você vai buscar cada informação. Relembrando que nos índices de rentabilidade e lucratividade, a base sempre vai ser a receita líquida. Mais à frente a gente fala mais sobre isso. Então assim, o que seria a análise das demonstrações contábeis? Análise, o termo análise no dicionário é dito assim, que ele é um processo de decomposição de uma substância ou tópico complexo em seus diversos elementos constituintes, a fim de se obter uma melhor compreensão sua. Ok? Então o que a gente vai fazer na análise? A gente vai tentar extrair informação para que você consiga entender melhor. Então, em cada etapa que a gente vai fazer de exercício hoje, vai ser isso. A gente vai extrair informação para que você consiga entender melhor. Beleza? Vamos lá? Então, no nosso próximo slide está aqui, né? O que é análise, né? Segundo Matarazzo, a análise objetiva, né? Extrair informações das demonstrações financeiras
para a tomada de decisões, ok? Quais demonstrações financeiras a gente vai trabalhar? A, TRE e o balanço patrimonial, ok? Ah, as outras também são analisadas? São, mas no nosso curso em específico, nós vamos trabalhar nessa base DRE e balanço patrimonial, ok? Nós também apresentamos o tripé da análise, ou seja, qual é a fonte de análise nossa? A gente vai analisar liquidez da empresa, a gente vai analisar endividamento e a gente vai analisar rentabilidade. O que é isso? Está dizendo, ó, vou analisar todos os valores, todas as questões financeiras da empresa, todas as questões das minhas dívidas, das minhas origens de recursos e todas as questões relacionadas ao meu lucro e à minha renda. Ok? Passando essa primeira parte, a gente vai ver o que? Análise vertical e horizontal. Ok? Análise horizontal. Eu olho para o horizonte. Eu vou comparar ano para ano. Ok? A comparação do ano 1 com o ano 2, com o ano 3 e assim vai. E análise vertical. Vou comparar dentro do mesmo ano. Beleza? Relembrando que as fórmulas vão estar junto das avaliações. A preocupação de vocês tem que ser em analisar e conseguir extrair a informação. Ok? Vamos lá para a análise vertical e horizontal? Então, a análise vertical, né, indica a relação das informações dentro de um mesmo período, né? Vertical, mesmo ano. Ou seja, indica o percentual que as contas representam das operações ou saldos de um mesmo período. Ó, vertical. Lembra da geladeira lá, né? Ok? Qual seria, então, a fórmula de fazer a análise vertical do balanço patrimonial? A análise vertical do balanço patrimonial, você pega a conta ou grupo. Se eu pegar o grupo A, né, eu vou pegar a conta ou o grupo A, dividir pelo total do ativo. Então, qualquer conta do balanço patrimonial, eu vou pegar a conta e dividir pelo total do ativo. Ok? Então, assim, se eu tenho balanço patrimonial, eu vou pegar as contas, né, e dividir pelo total do ativo. Então, quando a gente estiver falando da conta ativo circulante, o que eu vou pegar? A conta ou grupo e dividir pelo total do ativo, correto? Só montando aqui, beleza? Professor, por que eu multiplico por 100? Eu multiplico por 100 para criar para elevar a percentual. Eu crio dessa divisão aqui, o que dá o resultado, multiplico por 100 e eu chego no percentual. Ok? Vamos no exemplo? Então, exemplo de cálculo da análise vertical do balanço patrimonial. Olha só, análise vertical do balanço patrimonial, vamos fazer do ativo circulante. Vou pegar o ativo circulante, dividir pelo total do ativo. Correto? O ativo circulante, dividir pelo total do ativo. Esse dividido por este. Beleza? Então, esse dividido por esse é igual a 0,33448 vezes 100 vai dar 33,45%. Professor, por que virou 5? Porque aqui é maior do que 8, ok? Já a gente fala sobre esse arredondamento. Vamos fazer, ó, outra análise, análise vertical do balanço, ó. Vamos fazer agora do disponível. Então, eu vou pegar o disponível, né, o caixa equivalente de caixa, dividir pelo quê? Pelo total do ativo, correto? Pego o disponível e divido pelo total do ativo. O disponível meu aqui, nesse caso, é 13 mil, dividido por 86.700, dá 14.994 ou 14,99, ok? Alimentei aqui os valores, beleza? Ok? E a análise vertical da demonstração do resultado do exercício? É a análise vertical da conta ou grupo, né? Eu vou escolher a conta ou grupo, assim como é no ativo, lá no balanço patrimonial, mas a minha base vai ser a receita líquida, ok? A minha base vai ser a receita líquida, multiplico por 100 para chegar no meu percentual. Vamos lá? Então, vou pegar a base, qual que vai ser minha base de tudo? Minha base vai ser a receita líquida. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho análise dos custos das vendas. Vou pegar o custo das vendas. Está aqui, ó. Custo das vendas. Dividir pelo quê? Pela minha receita líquida. Receita líquida. Custo das vendas é quanto? R$
76.250, a minha receita líquida é 140.250. 0,54367 vezes 100 é igual a 54,37, beleza? Alimento aqui a informação. Então, meu custo, análise vertical dos meus custos das vendas, 54,37%, beleza? E análise vertical do resultado bruto. Resultado bruto dividido pela receita líquida, ok? Resultado bruto dividido pela receita líquida, o resultado bruto é 64 mil, aqui ele, dividido pela receita líquida, que é 140.250. Aqui dá quanto? 0,45632 vezes 100, 45,63, correto? Beleza? Um outro exemplo de análise vertical da DRE, vamos fazer a análise das despesas operacionais. Beleza? Então, tem aqui as despesas operacionais dividido pela receita líquida. Despesas operacionais, 61.050. 61.050, está aqui ele, né? 61.050. Dividido pelo quê? Pela receita líquida, 140.250. Resultado, 0,43529 ou 43,53%. Ok? Vamos falar um pouquinho da análise horizontal? Beleza? A análise horizontal indica a evolução das contas entre períodos, ou seja, indica o percentual que as contas evoluem ou regridem de um período para o outro. Beleza? Do que a gente está falando então? Que a análise horizontal, ó, lembra a vertical? Vertical era assim, né? A análise horizontal é assim, ó. Vou pegar do ano 1 para o ano 2. A análise vertical, ela faz isso. Ela pega do ano 1 para o ano 1. Ela não muda de ano. Beleza? Então, vamos fazer aqui a nossa conta da análise horizontal, de horizonte. Então, a análise horizontal é conta ou grupo do A, é a conta ou grupo A pela conta ou grupo A. Aqui em cima eu vou pegar o ano que eu estou analisando, o ano atual, o ano maior, né, o ano 2. Aqui em cima eu vou pegar o ano menor, o ano anterior ao ano que você está fazendo a análise. Beleza? Então, estou falando do quê? Estou falando que se eu quiser saber a evolução horizontal do ativo, eu vou pegar o ativo, ó, nesse caso aqui, eu tenho o ano 2011 e eu tenho o ano 2012. Eu vou pegar o ativo de 2012 e dividir pelo ativo de 2011. Vou pegar os 94.800, dividir pelo 86.700, que é do ano anterior. Olha aqui, ó. Trabalho dentro do mesmo ano. É horizontal. Se fosse vertical, eu ia pegar essa conta por essa conta, ou essa conta por essa conta. Horizontal, eu trabalho de um ano para o outro. A divisão disso dá 1,09342, ou vezes 100 vai dar 109,34, ou variação de 9,34. Ok? A gente vai trabalhar sempre com o valor de 109 aqui, que é o que a gente tem trabalhado em sala, nos exercícios. Beleza? Se eu fizer do ativo circulante, é a mesma coisa. Eu vou pegar essa evolução, né? Vou pegar esse por esse vezes 100 para chegar no percentual. Então, eu vou pegar 32.300, dividir por 29, né? Que vai dar quanto? 1,11379. Então, vezes 100, 111,38%, análise horizontal do balanço patrimonial. Beleza? Outro cálculo aqui disponível, mesma coisa. Vou pegar esse, dividir por esse, multiplicar por 100 para chegar no percentual. 18 dividido por 13, 138.461 ou 138,46% de resultado. Essa é a análise horizontal. Beleza? Se eu falar da análise horizontal da DRE, eu estou falando da mesma forma do balanço. É a análise da conta ou grupo do ano 2, sempre o ano maior aqui, pelo ano 1. Correto? Então, assim, vou pegar, se eu fizer da receita bruta, é a receita bruta do ano 2012, dividido pela receita bruta do ano 2011. Vou pegar 175 mil, dividir por 165 mil. 175 dividido por 165, 1,06060 ou 106,6%. Correto? Então, horizontal é isso, ó. Se eu fizer da receita de venda de mercadoria, vou pegar 85, dividir por 80 vezes
100, correto? 85 dividido por 80 vezes 100, 1,0625 vezes 100, 106,25%. Beleza? Se eu fizer da receita de venda de produto, mesma coisa. 50 dividido por 45, que dá 1,1111, dízima periódica, vezes 100, 111,11%. Beleza? Então a gente já viu essa primeira parte de interpretação e já viu análise vertical e horizontal. Agora a gente vai começar a falar das divisões de grandeza pela liquidez e endividamento. Beleza? Ok? Fizemos a análise inicial, que gera um pouco de informação, e agora a gente vai entrar na análise de grandezas. Divisões de grandeza, que são os índices. Isso a gente vai, vocês vão verificar que a informação começa a ficar mais fácil de ser compreendida, até mesmo que do que a análise vertical e a análise horizontal. Professora Leila? O pessoal aqui está apreensivo com a prova. Os alunos estão nervosos. Prestem bastante atenção aqui nas explicações. As fórmulas, novamente, nós vamos repetir, vão estar todas lá na prova. Vocês vão pegar todos os dados, ou do balanço ou da demonstração do resultado do exercício. Então, vai ser bem tranquila essa questão da prova, porque vocês já resolveram bastante exercício sobre isso, né? No mais, está tranquilo aqui caminhando a explicação. Ok, gente. Assim, o nervosismo é completamente natural. Eu também estaria nervoso se eu fosse fazer prova. Mentira. É muito tranquila a prova. Quem fez todos os exercícios, eu tenho acompanhado as discussões de vocês no fórum, as respostas têm sido corretas, as indagações têm sido bem pertinentes, então não tenho muito receio. Eu tenho quase certeza que vocês vão ir muito bem nessa prova, correto? Vamos lá. Então vamos falar de grandezas. Vamos falar de grandezas. Então o que é isso por índice? O que é índice? O que é análise por índices, né? Primeiro, análise por meio dos índices ou quocientes dá-se através da divisão de duas ou mais contas, né? Ou mais grupos, para se extrair alguma informação. E quando a gente fala de liquidez, a gente está falando de dinheiro. O índice de liquidez indica a situação financeira das empresas. E os mesmos fazem relação com o prazo de realização e exigibilidade, ou seja, quando eu posso cobrar das contas componentes do ativo e do passivo. E a gente vai falar desse saquinho aqui, ó, de dinheiro, né? Essa é a parte financeira. Os índices de liquidez, de fato, né, os índices de liquidez fazem relação de quanto e quando teremos disponibilidade, ou seja, dinheiro, disponibilidade financeira para arcarmos com as nossas obrigações. Ok? Então, assim, se é a comparação de está se falando de liquidez, de ter mais, a análise dele vai ser o quê? Quanto maior, melhor. Aí você pensa no dinheiro no bolso seu lá. É melhor ter menos ou mais? Então, quanto maior, melhor. O saldo da conta bancária. Quando vê liquidez, pensa nisso. O saldo da sua conta bancária é melhor ter mais ou ter menos? Correto? Então, é melhor sempre ter mais dinheiro. Ok? Quais índices de liquidez que a gente vai falar? Que a gente vai cobrar nas avaliações que a gente viu em sala de aula. Liquidez corrente, seca, geral e imediata. Beleza? Então assim, liquidez, eu vou trabalhar sempre com as contas do balanço patrimonial. Liquidez, eu não trabalho com a conta da demonstração de resultado do exercício. Beleza? Então vou trabalhar aqui dentro. Correto? Circulante por circulante, eu vou ter a liquidez corrente, circulante mais realizável a longo prazo, circulante mais passivo não circulante, eu vou ter a liquidez geral, menos estoque aqui, eu vou ter a liquidez seca e só com caixa eu vou ter a liquidez imediata, ok? Decoraram? Então vamos para as fórmulas que fica mais fácil aqui. Liquidez corrente. Liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Se eu olhar no meu ativo aqui, meu ativo circulante é quanto? 29 mil. E meu passivo circulante? 20.600. Ó, ativo circulante dividido por passivo circulante. 29 mil dividido por 20.600. Ou seja, a liquidez corrente é de 1,4077 ou
1,41 com arredondamento. Maior que 5, eu arredondo para mais. Beleza? E a liquidez seca? Liquidez seca é o mesmo ativo circulante, mas agora eu elimino os estoques. Ou seja, estoque eu não tenho conversão de dinheiro, dividido pelo passivo circulante. Então, meu ativo circulante, a gente já viu que é 29 mil, meu estoque 6.700, meu passivo circulante já viu que é 20.600. Então, o que seria aqui? 29 mil menos 6.700, 22.300, dividido por 20.600 é igual a 1,0825 ou 1,08, porque aqui é menor do que 5, a gente arredonda. Correto? Liquidez geral, ativo circulante mais realizável a longo prazo, passivo circulante mais exigível a longo prazo. Ativo circulante é 29 mil, lá no nosso balanço patrimonial, vamos ver aqui que é o RLP, realizável a longo prazo. Aqui pode ser o passivo não circulante, correto? No lugar. Então, vamos lá. Então, eu tenho ativo circulante que é 29 mil e o meu realizável a longo prazo, a gente até grifou aqui, ó, 4.500. E o meu passivo não circulante, 3 mil. Correto? Olhou no balanço, é só trazer informação para montar. Ó, 29 mil mais 4.500, 20.600 mais 3 mil. Aí eu fico com o quê? 33.500 dividido por 23.600, que a liquidez geral é 1,4194 ou 1,42 superior a 5, eu arredondo aqui para cima, ok? Liquidez imediata, eu estou falando só do meu caixa, das minhas disponibilidades, que já é dinheiro, dividido pelo meu passivo circulante. O meu caixa, as minhas disponibilidades, que está lá no balanço patrimonial, correto? Olha aqui ele, ó, falando só desse cara aqui, quanto que é? 13 mil. Eu vou pegar ele e vou dividir pelo total do passivo circulante. Cheguei na minha liquidez imediata, 0,6311 ou 0,63, correto? Menor que 5, permanece o número, beleza? E aí, eu falei de liquidez, agora eu vou falar de endividamento. Os índices de endividamento indicam a composição das origens das empresas e a relação dos mesmos com o prazo de exigibilidade das contas, ou seja, quando que eu posso exigir as contas, componentes do passivo circulante e não circulante, e ainda com o capital próprio da empresa, que é chamado de patrimônio líquido, correto? Quando eu estou falando da liquidez, eu falo de quando que eu vou conseguir pagar o recurso que eu já tenho em mãos. Quando a gente começa a falar de endividamento, é de onde veio o recurso para a empresa. Quais são as duas fontes de recurso da empresa? Capital próprio ou capital de terceiros. Capital próprio é representado pelo patrimônio líquido, capital de terceiro é representado pelo passivo circulante e pelo passivo não circulante, ok? Vamos lá para os cálculos, para as fórmulas. Aí, dívida, a gente, ó, tá falando de endividamento, pensa nisso, ó, dívida. Quanto maior, melhor? Claro que não, né? Quanto menos dívidas, melhor, né? Então, esse aqui é o quanto menor, melhor. Ok? Ao contrário da liquidez, pensa na dívida. Se você quer ter mais dívida, é só avisar o professor aqui. Índice de endividamento. Eu vou ter, nós trabalhando em endividamento geral, ou pode ser tratado como endividamento geral, ou ainda participação de capital de terceiros. Vamos trabalhar com composição de endividamento e imobilização do patrimônio líquido, ou seja, quanto que eu tenho de patrimônio líquido imobilizado, e imobilização dos recursos não correntes, beleza? Vamos lá. Endividamento geral, passivo circulante mais passivo não circulante. Dividido pelo quê? Pelo total dos recursos, ou seja, pelo passivo circulante, mais o passivo não circulante, mais o PL. No nosso exemplo, o passivo circulante é 20.600 e o não circulante é 3.000. Então, assim, coloquei aqui o passivo circulante, aqui o passivo não circulante. E embaixo aqui, o que é? O passivo circulante, mais o não circulante, mais o patrimônio líquido, correto? Então, chega a qual valor? Tenho 23.600 de passivo circulante mais passivo não circulante e tenho 86.700 de passivo circulante mais passivo não circulante mais PL dividido um pelo outro. Dividindo esses números, perdão,
vai dar 0,2722, ou e multiplico por 100, chego no percentual 27,22%. Todas essas informações do balanço patrimonial, correto, gente? Atenção nisso. E assim, eu não acho passivo circulante lá na DRE, eu não acho passivo não circulante na DRE. Então, assim, não tem muito problema. Lá na DRE é que a gente vai falar um pouquinho. E composição de endividamento? Eu quero saber como é que estão minhas dívidas, né? O que são minhas dívidas? São todo o capital de terceiros. O que são meus capital de terceiros? Meu PC mais o meu passivo não circulante. Aqui pode colocar isso, acho que está assim na fórmula na prova. Passivo não circulante, beleza? Então, o que eu estou dizendo então? Estou dizendo quanto do meu capital de terceiro está com vencimento a circulante é o quê? Curto prazo, é isso que esse índice diz. Quanto que está no curto prazo? Então assim, qual o valor do passivo circulante? 20.600. E qual o valor total das minhas obrigações com terceiros? 20.600 mais 3.000. Então eu tenho 20.600 dividido por 23.600, que dá quanto? 0,87,288 ou, arredondando aqui, 87,29%. Correto? Beleza? E a imobilização do meu patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Tudo que eu tenho na empresa que são dos sócios. Quanto é que eu tenho que são dos sócios que estão imobilizados? Pego lá, imobilização do patrimônio, pego investimento, pego imobilizado, pego intangível, divido o patrimônio líquido. Investimento nessa empresa, nesse balanço patrimonial, é 1.500, imobilizados 50.200, intangível 1.500. Ok? Divido pelo quê? Pelo meu patrimônio líquido. Somei aqui todo, essa parte aqui, ele dá 53.200, correto? Dividido por 63.100, dá 0,84310, ou vezes 100, vira 84,31%. Beleza? Qual outra imobilização? Ó, eu sei o que eu imobilizei lá na imobilização do patrimônio líquido, que é do PL. Agora não, agora eu quero saber dos recursos não correntes. Então eu quero saber tudo que eu tenho de imobilização que são de longo prazo. O que são meus recursos de longo prazo? Meu passivo não circulante e meu patrimônio líquido. Correto? O que eu vou pegar de base? Os mesmos investimento imobilizado e intangível. 1.500 de investimento, 50.200 de imobilizado, 1.500 de intangível. Ok? E o meu passivo não circulante é 3.000, meu PL é 63.100. 53.200 dividido por 66.100, que vai dar 0,80484 ou 80,48%. Ok? Então aqui, a gente já viu, olha, já está acabando, né? Já viu a interpretação, análise das demonstrações, vertical, horizontal, liquidez, endividamento e lucratividade. E agora a gente vai para o último conteúdo da disciplina. Ok? Já verificamos as questões de divisão de grandezas. Quando a gente está falando de liquidez e endividamento, ou seja, nós estamos começando a preencher, já colocamos duas pernas no nosso tripé, que é liquidez, endividamento e rentabilidade ou lucratividade, ok? Professora Leila? Eles estão com dúvida, professor, quanto à questão do arredondamento. Se, por exemplo, o resultado ele finalizar como 5,445, se permanece, o resultado vai ser 5,44 ou se vai ser 5,45. Ok. Como nós vamos fazer uma prova objetiva, você vai marcar, se lá tiver 5,44 como resposta e 5,45 como resposta, você pode anotar qualquer uma das duas que eu vou ter que considerar certo qualquer uma das duas. Então, assim, sempre nas minhas respostas, no cálculo, a gente vai procurar evitar essa diferença, ok? E quando tem índice que dê uma diferença maior, o que a gente está colocando? De tanto a tanto. Fiquem tranquilos com relação a isso. O arredondamento não vai fazer você perder uma questão. Não vamos ser tão próximas às respostas a ponto de você perder por arredondamento. Se tiver uma bem próxima aqui você responder, você não vai perder por isso. Não tem nenhuma questão que tenha uma diferença de 1 centavo. Correto? Que vai te confundir esse ponto. O professor é mal, mas não é tão mal. É um pouquinho mal. Ok? Professora Leila. Eu posso dar uma dica para os alunos para a prova? Vou dar uma dica aqui com a autorização do professor Adriano.
Uma coisa bem interessante para que vocês avaliem, estudem bastante, é a questão de você tem o índice de liquidez, o índice de endividamento, o índice de rentabilidade. A gente tem colocado nas informações aqui que você tem que saber fazer essa análise. Então, por exemplo, foi explicado aqui agora há pouco nos índices de endividamento, quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. Então você tem que saber isso, se quando o índice aumenta ou quando ele diminui, se isso é melhor ou se é pior para a empresa. Então estudem bastante essa questão, para que se isso for um conteúdo da prova, você saiba fazer essa análise, né? E mesmo que não seja um conteúdo da prova, você vai saber fazer essa análise quando você estiver lá no seu trabalho e precisando utilizar a análise das demonstrações financeiras. Viu só? Que dica boa? É isso, ó, dívida, pensa assim, endividamento. Dívida, você quer ter mais ou menos? Correto? Liquidez fala de dinheiro. Você quer ter mais ou menos. Correto? Rentabilidade, você quer ter mais ou menos renda. E responde, o que você quer para a sua vida é o que você vai querer para a sua empresa. Ok? Vamos para o último aqui, para a última parte, né, da nossa revisão, que são os índices de atividade. Correto? Vamos lá. Então, os índices de atividade. Índice de lucratividade e não de atividade. Não é? O professor está nervoso, estou nervoso para a prova. Índice de lucratividade e rentabilidade. A lucratividade, gente, faz relação entre o lucro e o quanto vendemos, ok? Isso é lucratividade. Agora, a rentabilidade faz a relação do lucro também, mas com o quanto investimos. Você vê que é diferente? O quanto que eu vendi e aqui é o quanto eu investi. Basicamente, o que buscamos é rentabilidade sobre o capital que nós investimos, vocês que vão trabalhar nas empresas e vão buscar renda para a empresa. E aí, ó, lucro, renda, quanto maior, melhor. É pensar na sua vida, no seu dia a dia. Eu quero ter mais lucro ou eu quero ter menos lucro, né? A carinha triste. Assim, os índices de lucratividade, esses índices, eles indicam o percentual dos lucros em relação às receitas da empresa, sendo utilizadas normalmente a receita líquida como base da receita. Então a gente vai trabalhar com receita líquida, observem as fórmulas no fim da prova. Ok? Nós vamos trabalhar duas margens apenas, tem outras, mas a gente trabalhou só em sala duas margens, margem bruta e margem líquida. Beleza? Então a margem bruta, voltando aqui, a margem bruta e a margem líquida, a lucratividade, eu vou buscar essa informação da onde? Da lucratividade. Eu vou buscar isso aqui tudo dentro da demonstração do resultado do exercício, correto? Qual a minha base? Minha receita líquida, correto? A margem bruta eu vou partir daqui do resultado bruto e a margem líquida eu vou partir do meu resultado líquido do período, ok? Então a gente tem as duas bases, vai partir ou daqui e a comparação sempre vai ser aqui com a receita líquida nesse caso específico. Beleza? Vamos lá para as fórmulas? Resultado bruto, a margem bruta, eu pego o resultado bruto, divido pelas minhas vendas líquidas. Meu resultado bruto da minha DRE, 64 mil, correto? Meu resultado bruto 64 mil, minhas vendas líquidas 140, 250. Minha margem bruta é 0,45632, vezes 100 eu chego no percentual. Margem bruta, pego do resultado bruto. Margem líquida eu pego do resultado líquido, divido pelas mesmas vendas líquidas. O resultado líquido é 2.000, dividido por 140, 250, 0,01426 vezes 100 é igual a 1,43%. Ok? E a rentabilidade? Rentabilidade, ele indica o percentual da renda que a empresa está obtendo, considerando os dados do patrimônio da empresa. Nesse sentido, os índices indicam o percentual de lucros obtidos, levando em consideração partes específicas dos investimentos na empresa. Lembra das duas fontes, terceiros e próprio. São as duas fontes de recursos. Ok? Quais índices de rentabilidade a gente vai trabalhar? Retorno sobre o ativo, retorno sobre o capital próprio. Diferente dos outros, esse de rentabilidade nós vamos trabalhar balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Correto? Demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial.
ok? Retorno sobre o ativo. O que é isso? É o ROA, né? Lucro ou prejuízo líquido do exercício. Observação, aqui é da demonstração do resultado do exercício. Não é o lucro, olha só a diferença aqui, ó. Aqui é lucro ou prejuízo acumulados, correto? Então não estou falando desse lucro, eu estou falando desse lucro, resultado líquido do período, ok, gente? Confundir isso vai errar o cálculo. Dividido pelo ativo total, correto? Total do ativo, beleza? Lucro líquido do período 2000 dividido pelo total do ativo 86.700. 0,2307 ou vezes 100, 2,31%. Ok? Retorno sobre capital próprio. Capital próprio é o meu patrimônio líquido. Lucro ou prejuízo líquido, líquido não é acumulado, isso aqui é da DRE, correto? Dividido pelo patrimônio líquido. 2.000 dividido pelo patrimônio líquido de 63.100, ou seja, o meu retorno sobre patrimônio líquido é de 0,03170 vezes 100, acho o percentual de 3,17. Correto? E a gente tem uma relação de margem e giro. Lembra que a gente conversou sobre isso? Para termos o retorno esperado, nós temos dois caminhos, ou margem ou giro. Posso ter maior margem e alcançar o melhor retorno, mesmo com pouco giro, né, com giro pequeno. Ou ainda, eu posso ter um maior giro e alcançar um melhor retorno, mesmo com a margem pequena. Correto? Empresas vão ganhar desses dois jeitos. Então, qual que é a relação margem e giro? Vamos fazer aqui? Primeiro eu vou trabalhar o giro do ativo, que é o quê? Vendas líquidas dividido pelo ativo total. Correto? Vendas líquidas 140.250 dividido pelo ativo total 86.700. Giro do ativo 1,6195. Não tenho vezes 100, não falo em percentual, estou falando em giro. Ele gira 1,6195 no período estudado. Ok? Então vamos lá. Relação margem-giro, de novo, né? Para descobrirmos a rentabilidade sobre o total dos recursos controlados pela entidade, também chamado de retorno sobre os ativos, que a gente falou agora há pouco, podemos simplesmente multiplicar o giro do ativo pela margem líquida. Correto? Podemos estabelecer então a seguinte fórmula. Que fórmula que é essa? Rentabilidade é o meu giro do ativo pela minha margem líquida. Já calculei o giro do ativo ali, ó, 1,6195 vezes 1,43. A rentabilidade é 2,31%. Então, para calcular a rentabilidade, eu tenho que calcular o giro do ativo e tenho que calcular a margem líquida. Relembrando que essas fórmulas estão no fim da prova. Ok? Beleza? Então, agora nós vamos para o nosso último tópico, índice de atividade. Ok? Beleza, gente? Então, já trabalhei as três pernas, já trabalhei rentabilidade, lucratividade e endividamento, e agora a gente vai fazer uma perna que é complementar a esses três índices, que são os índices de atividade. Ok? Vamos lá? Índice de atividade. Os índices de atividades, também chamados de prazos médios, indicam uma estimativa, é bom falar disso, em dias dos prazos de atividades operacionais das empresas. Correto? Vale salientar que, mesmo os prazos médios sendo uma estimativa, uma média arbitrária, né, sua utilização ajuda as empresas a tomarem decisões importantes a respeito dos ciclos operacionais e financeiros da mesma, para melhorar dinheiro, para melhorar liquidez, para melhorar endividamento. É muito importante. Os cálculos desses índices ajudam bastante. Correto? Qual que é a base dele? A base dele é a demonstração de resultado do exercício e também o balanço patrimonial. Ok? Então tem que prazo médio? Prazo médio de renovação de estoque. PMRE. O estoque dividido pelo CMV. CMV está na DRE. Estoque está no balanço patrimonial. Ok? Estoque 8.600 dividido por 76.250 de CMV, no nosso exemplo, 0,087869, vezes 360, que é o período, o meu prazo médio de rotação de estoque, 31,63 dias. Ok? E o prazo médio de recebimento de vendas? Prazo médio de recebimento de vendas, duplicatas a receber,
correto? Duplicatas a receber, da onde? Do meu balanço patrimonial. Vendas, da onde? Da minha demonstração do resultado do exercício, correto? Olha cá. Meu balanço patrimonial e minha demonstração do resultado do exercício. Beleza? Tá aqui os valores, né? 7.800 e 165.000, correto? Lembrando que aqui é a venda bruta, tá? Não tá líquida aqui, é bruta. PMRV 0,047273 dividido vezes, 360, 17,02 dias. Beleza? Prazo médio de pagamento de compras. Para achar compras, é bom que a empresa tenha esse valor. Quando ela não tem um valor, eu calculo, que é o CMV mais estoque final menos estoque inicial. Também uma estimativa. 76.250 mais 6.700 menos 6.500. Compras é igual a 76.450. Beleza? Ok? Meu prazo médio de pagamento de fornecedores. Então, é fornecedores dividido por compra. Fornecedor meu é R$1.000 dividido por 76.450 é igual a 0,01308 vezes 360. Chega ao meu PMPC de 4,71. Correto? Meu ciclo operacional, PMRE mais PMRV. Ciclo operacional, PMRE 3163, PMRV 1702. Meu ciclo operacional, 48,65 dias. Correto? Ciclo de caixa é o meu ciclo operacional menos o meu prazo médio de pagamento de compras. Então, ciclo de caixa é 48,65 menos 4,71, 43,94 dias. Quando o meu ciclo operacional, um exemplo aqui, meu ciclo operacional for 60 menos e o meu prazo médio de pagamento do fornecedor for 70, isso significa um ciclo operacional negativo de 10. Pode ser, não é assim? Quanto menor, melhor. O que é melhor? Menos 9, o que é menor, né? Ou menos 10. Menos 10 é menor, número negativo, né? Menor, beleza? Pode ser negativo. Interpretando os índices, né? Que vocês vão fazer, ó. Eu tenho aqui, entre comprar e vender, é o meu prazo médio de rotação de estoque. Entre comprar, vender e receber, é o meu. É isso aqui, eu estou falando do meu ciclo operacional, correto? Comprar, vender e receber é meu ciclo operacional. E aí? Qual a diferença entre o meu prazo médio, entre eu compro e pago, para o meu compro, vendo e recebo? Isso aqui é chamado de ciclo de caixa, que é quanto menor isso aqui, mais prazo financiado pelos fornecedores, melhor para as empresas, ok? Beleza? Prazo médio, quanto de pagamento, quanto menor, melhor, né? Prazo médio de recebimento de vendas, quanto menor, melhor. Rotação de estoque, menor, melhor. Pagamento de fornecedores, maior, melhor. Ciclo operacional, menor. Ciclo de caixa, menor. Lembra que nesse daqui, só o prazo médio de pagamento de compras, que é quanto maior, melhor. Beleza? Forma de compras não tem indicativo. Ok? Necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro, na avaliação nós vamos separar já isso aqui, ó. Ativo financeiro, ativo operacional, passivo financeiro e passivo operacional, beleza? Você não tem que separar isso, a gente vai ter separado. O capital de giro é o passivo não circulante mais o patrimônio líquido menos o ativo não circulante. Então, o capital de giro nesse caso é 3.000 mais 63.100 menos 57.700. Meu capital de giro nesse caso aqui seria 8.400, correto? Beleza? Necessidade de capital de giro, ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. 14.500 menos 14.000. Necessidade de capital de giro é igual a 500, ok? Saldo em tesouraria, eu posso calcular ativo circulante menos passivo circulante financeiro, ok? Que dá 14.500 menos 6.600, que vai dar o saldo em tesouraria de 7.900. Ou posso calcular capital de giro menos necessidade de capital de giro. Então, o saldo de tesouraria seria 8.400 menos 500, que daria 7.900. Dica, se aqui, um exemplo, se o meu ativo circulante financeiro fosse 6.000
e meu passivo circulante financeiro fosse 7 mil, qual seria o resultado aqui? Seria menos 1.000, ok? Pode dar negativo? Pode dar negativo também, correto? O que não dá negativo são as divisões. Beleza? Feita a revisão, as fórmulas estão na avaliação, os cálculos não tem nenhum cálculo diferente do que nós fizemos durante os nossos 5 encontros. Então, ou seja, vai ser moleza, moleza. A resposta dos exercícios aqui foram sempre certos, seguindo esse indicativo que vocês nos passaram, a gente está tranquilo com relação à prova. Correto, professora Leila? Os alunos aqui de Ji-Paraná estão dizendo que eles estão bem confiantes em relação à prova. Isso é muito bom e a gente espera que na verdade todos os demais polos estejam bem confiantes, porque não vai ter segredo, né? Eu costumo sempre brincar com os alunos que a prova vai e volta todos os dias com você para casa, né? Porque na verdade é o conteúdo que foi dado, não tem inovação, não tem nada que não tenha sido resolvido aqui nos exercícios e nos exemplos em sala. Então, assim, fiquem muito tranquilos, confiantes, foco nos estudos, façam uma revisão de todos os exercícios que foram dados e aí vocês vão estar prontos para realizar a prova, ok? Boa sorte a todo mundo e, na verdade, bons estudos, né? Bom, gente, a gente finaliza aqui, né? Agora a gente torce por vocês, para que tudo dê certo, para que os conteúdos aplicados nessas 6 aulas, nessas 5 aulas, mais a aula de revisão de hoje, sirvam para que vocês tomem decisão nas empresas onde vocês vão trabalhar, onde vocês vão exercer uns cargos, aqueles que vão virar empreendedor, que vão montar seu próprio negócio no seu dia a dia, para que você consiga, de certa forma, utilizar isso para que a sua vida fique melhor, para a vida das pessoas que estão próximas a vocês fique melhor. Esse é sempre o objetivo nosso, sempre a gente trabalha nesse intuito. A educação trabalha para transformar a vida das pessoas. Se a gente não transformar, a gente não educou direito. Foi muito bom estar novamente com vocês. Professora Leila, as palavras finais? Foi muito bom também participar aqui, eu espero ter correspondido à questão das dúvidas aqui, né? Mas até um próximo encontro, com certeza. Ok, nós agradecer a professora Leila por ter me suportado, estar me apoiando aqui nessas 6 aulas. Agradecer a paciência de todos vocês, de todos os meninos aqui que ficam nos controlando o tempo, controlando o áudio, controlando o vídeo. Sem eles isso não acontecia, sempre eu falo isso nas minhas últimas aulas. Boa prova para vocês, bons estudos, bons cursos e até uma próxima, se Deus quiser e irá adquirir. Até lá.